seu irmão aí do lado, faz uma cara de fé para ele e diga para ele assim, ó: é muito bom te ver aqui hoje. E fala assim para ele, ó: Deus vai falar com você nessa noite. Aleluia! Te adoro, ó Senhor, Tu és digno de louvor. És o Alfa e o
está aqui, Ele está aqui, Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor
dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, nós te adoramos, Pai. Consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Levante as suas mãos e adore a Ele, adore a Ele, o Cordeiro que vive está, Ele vive está, Ele vive está. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, ó Pai, digno és, a Ele a glória para sempre, para sempre e sempre.
Levante as suas mãos, continue adorando ao Senhor. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós te adoramos, Pai, nós te reconhecemos essa noite. Tu és o único Deus em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de te conhecermos. A tua palavra diz: se há algo que podemos nos gloriar, que nos gloriemos nisso, em te conhecer, Senhor. Obrigado porque o Senhor se deu a conhecer, o Senhor se revelou a nós, e nós te agradecemos pela revelação da tua pessoa através de Jesus Cristo. Ele é a exata expressão do seu ser. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Exaltamos Jesus nessa noite. Oh, nós te engrandecemos, Senhor. Teu é o governo, teu é o reino, teu é o domínio pelos séculos dos séculos. Te adoramos, Senhor. Levantamos as nossas mãos como expressão de reconhecimento e de rendição a Ti. Nós te exaltamos. Oh, aleluia. Expressa o teu amor ao Senhor agora. Diga que Ele é santo, diga que Ele é poderoso, diga que Ele é grande, maravilhoso. Nós te exaltamos, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Te exaltamos, Pai. Aleluia. Canta mais uma vez que Ele é santo. A tua presença, a presença santa, somos conformados à imagem do teu Filho, somos transformados de glória em glória, segundo a sua imagem. Nós te agradecemos, Senhor. Estamos todos aqui nessa noite, reunidos na presença do Senhor, prontos a ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a dizer, Pai. Obrigado. Obrigado pelo fluir do Teu Espírito. Obrigado, porque ao abrir da minha boca me serão dadas as palavras. E com intrepidez vou transmitir aquilo que o Senhor tem para o Teu povo hoje. Eu te agradeço, Senhor, por inspiração e graça. E a tua palavra terá livre curso, e ela será propagada e glorificada entre nós. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado.
Aleluia. Graça e paz, queridos, nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento dEle. Você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo e o seu amor dura para sempre, de geração em geração. Sua fidelidade não tem fim. Amém. Glória a Deus. Nós tivemos um tempo precioso hoje pela manhã. Realizamos o café da comunhão, resgatamos essa programação na igreja local. Foi um tempo maravilhoso. Nós estamos desejosos em andar segundo os princípios da igreja, aqueles que nós encontramos na Escritura. Irmãos, a igreja, quando começou, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, desenvolvia comunhão, estavam juntos no partir do pão e nas orações, e nós temos buscado trilhar esse caminho. Amém, queridos? Então foi um tempo maravilhoso, onde nós tomamos um café juntos e logo depois realizamos a ceia do Senhor. Foi maravilhoso. Você que perdeu, o próximo mês, primeiro domingo do mês, antes da ceia do Senhor, às 8h30, nós realizaremos mais uma vez essa programação e contamos com a sua presença. Amém? Glória a Deus. Você que me atendeu a convocação que fiz pela manhã, muito obrigado pela sua presença. Muitos irmãos estavam ontem fazendo aqui os preparativos para o que aconteceria hoje pela manhã e também estão aqui hoje à noite. Muito obrigado pelo teu esforço, pela tua dedicação. Eu creio que o Senhor vai te recompensar por isso. Amém? A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ninguém vem a Deus, irmãos, em fé e sai de mãos vazias. Você recebe do Senhor. A Bíblia diz que Ele nunca despediu vazio um faminto. Tem alguém faminto por Deus aqui nessa noite, irmão? Não devemos chegar de todo jeito, devemos chegar mesmo desejosos do Senhor, da sua presença, daquilo que Ele deseja compartilhar conosco, amém? Então, ainda debaixo da influência do Espírito Santo, desejo continuar aquilo que eu iniciei pela manhã, fazendo menção de algumas coisas que nós já pregamos, mas trazendo outras, e eu creio que isso vai trazer edificação para nós. Não quero me estender muito hoje, nós temos algumas coisas a realizar além da ceia do Senhor, mas eu creio que essa palavra vai alcançar os nossos corações. Você está com expectativas na palavra de Deus? Amém, queridos? Nós vamos receber de Deus nessa hora. Então fica atento. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versículos de número 5 e versículo de número 6. Quando você encontrar, diga amém. Está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Pela manhã nós falamos sobre a lei do reconhecimento. Mencionamos que existem muitas leis na nova aliança. No Velho Testamento, a lei mosaica. No Novo Testamento nós temos várias leis espirituais. A lei do amor, a lei da fé, a lei do espírito e da vida. E implicitamente em vários textos, irmãos, eu encontro também uma lei chamada lei do reconhecimento. Diga lei do reconhecimento. A Bíblia nos chama a reconhecermos ao Senhor em todos os nossos caminhos. E diz o resultado: Ele vai endireitar as tuas veredas. Quando reconhecemos o Senhor, irmãos, estamos abrindo espaço para intervenções divinas na nossa vida e na nossa história. Ele está dizendo que Ele vai entrar a partir de um reconhecimento. Deus não entra quando não é convidado, irmãos, embora seja soberano. Nós nascemos de novo, quando cremos em Jesus Cristo, empenhamos a fé nele, então Ele, através da sua vida, veio a nós, passou a habitar dentro de nós, mas veja que não foi forçado. Ele tem poder para fazer só, Ele tem poder para fazer independente da tua vontade, mas no que diz respeito ao indivíduo, ao homem que Ele criou, Ele quer trabalhar em parceria, e Ele espera correspondência, reciprocidade. Precisa haver essa abertura da nossa parte, para que Deus entre, irmãos. Então a Bíblia está dizendo: se você reconhecê-lo em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar as suas veredas. Diga Ele. Ele vai endireitar, irmãos. E eu estava comentando pela manhã que muitas vezes a gente está tentando ajudar Deus, quando Deus está dizendo: só confie e deixa comigo. Não, você não ouviu o que eu disse.
Muitas vezes nós estamos para lá e para cá tentando, irmãos, do nosso jeito, e Ele está dizendo: confia em mim, me reconheça nessa área, deixa comigo, manda para o papai. Aleluia, glória a Deus. Não estou dizendo que uma vida de fé é uma vida onde você não faz nada, você não interage, mas eu estou dizendo que confiando em Deus, irmãos, reconhecendo ao Senhor em todos os nossos caminhos, instruções de Deus virão para a gente desenrolar as coisas. Amém? De fato, nós encontramos no Velho Testamento batalhas que o povo nem entrou, quando chegou lá já estava resolvido. Outras que o Senhor instruiu como vencê-las. Você está aqui, irmão? Amém. Aleluia. Então eu estou dizendo sobre um Deus, irmão, que deseja ser reconhecido, porque quando o reconhecemos, Ele está dizendo: eu vou entrar. E quando Deus entra, tudo muda, irmão. Quando Deus entra, milagres acontecem. Aleluia. Mas Deus entra a partir desse reconhecimento, segundo o que o sábio declarou. Então nós precisamos reconhecer ao Senhor como sendo a nossa fonte, irmãos. Nós estamos em um dia que remete ao trabalho e nós temos celebrado com gratidão ao Senhor a oportunidade de termos um trabalho. Não estamos dizendo nesse dia que o teu trabalho é a tua fonte, que o teu patrão, mas nós estamos falando, irmão, que Deus é a fonte e existem canais através dos quais Ele nos alcança, e um deles é o trabalho. Amém? Deus nos alcança através desse canal. Sendo assim, precisamos ser gratos a Deus pelos canais que Ele utiliza. Homens, trabalho, amém, queridos? Oportunidades que chegam para nós, mas no final das contas, precisamos entender, irmão, que Ele é a nossa fonte. Diga: Deus é a minha fonte. Aleluia. Você que é salvo em Jesus Cristo, você que empenhou a sua fé nele, reconhece o Senhor como a sua fonte. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Aquele que pode fazer todas as coisas. Mas Ele não se apresenta apenas como sendo Deus Todo-Poderoso. Ele se apresenta como sendo o Deus mais que suficiente. Só que esse Deus que é Todo-Poderoso, mais que suficiente, também se apresenta como teu Pai. Aleluia. Como teu pastor. Então, queridos, nós temos motivos para nos alegrar no Senhor nessa noite, porque Ele está se apresentando como alguém que está disponível, irmão, para sanar toda e qualquer questão que envolve a nossa vida. Basta que o busquemos, basta que o reconheçamos. Então, pela manhã, falamos bastante sobre a lei do reconhecimento, mostramos vários textos onde homens e mulheres de Deus reconheceram o Senhor, e também textos onde pessoas não reconheceram e saíram no prejuízo. Porque não reconhecer a Deus é prejuízo, irmão, é perda. Amém? Achar que você faz tudo na força do seu braço. A Bíblia diz: quando você estiver comendo bem, morando bem, não diga que foi a força do teu braço, mas reconhece que foi o Senhor que te deu forças para adquirir riquezas. A Bíblia fala sobre Deus instituindo pessoas em posição de autoridade, mas pelo fato de não reconhecê-lo, foram destituídas daquela posição. Então veja, quando a gente não reconhece a Deus em áreas específicas da nossa vida, perdas acontecem. Você pode perder aquilo que você não foi grato sobre. Se não houver gratidão, se não houver reconhecimento, você perde. Mas aquilo que você valoriza, você preserva. Aleluia. Aquilo que você reconhece, aquilo que você valoriza, aquilo que você considera, você preserva. Amém, queridos? Glória a Deus. Vá para Atos capítulo 17, versículo 24. Como eu disse, nós vamos seguir uma linha, uma direção diferente nessa noite. Embora haja uma proposta para um dia específico, uma comemoração específica, mas o pregador não deve ficar engessado nisso. Deve seguir o Senhor, deve seguir a inspiração divina e falar aquilo que Deus quer que seja dito. Amém? Glória a Deus. Atos 17, versículos 24 e 25 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra,
não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Amém, queridos? Então nós estamos reconhecendo o Senhor nas Escrituras como sendo a nossa fonte. A Bíblia diz que Ele é a fonte da vida, é Ele quem dá vida, a respiração e todas as coisas. Além de termos o privilégio de viver, de respirar, Ele ainda nos supre com tudo aquilo que precisamos. Pedro declarou, irmão, que Ele já nos deu tudo que diz respeito à nossa vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Aleluia. Pelo conhecimento dele, irmão, você desfruta daquele que Ele já deixou disponível para você, para viver uma vida plena aqui, suprido, atendido em todas as áreas. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e uma vida em abundância. Não é a vida de escassez, não é a vida de pobreza, é uma vida suprida em todas as áreas, irmão. Prosperidade bíblica vai mais além do que questões financeiras. É uma jornada de sucesso, em todas as áreas, atendido pela graça divina. Amém, queridos? Aleluia. Então, a palavra de Deus nos diz que Ele é a nossa fonte. Ele concede vida, Ele dá respiração e todas as coisas. Deixa eu dizer, tem gente pagando para respirar, irmão. Andando com um balão de oxigênio, aquilo é caro. Deixa eu dizer, você não está preso a um daqueles. O Senhor está provendo ar para você. A Bíblia diz que Ele confere respiração, a vida vem dEle. Seja grato pela tua vida, seja grato por ter acordado hoje. O fato de ter acordado hoje, irmão, significa Deus não terminou a obra que Ele começou na minha vida. E a Bíblia diz que aquele que começou vai completar. Tem muita coisa maravilhosa para acontecer na tua jornada. Ele não só começou com você, Ele quer terminar contigo. Ele não é apenas a tua origem, Ele é o teu destino. Aleluia. Ele é a tua eternidade. Ele está na jornada. Eis que estou convosco todos os dias. Não é só no começo e no fim. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Mas Ele também está no meio. Eu sou o caminho. Meu Deus, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo. O que é que você precisa? A Bíblia diz que Ele é. Precisa de paz, Ele é o príncipe da paz. Precisa de provisão, Ele é a tua fonte. Precisa de vida, eu sou a ressurreição e a vida. Quem morre, ainda que seja morto, viverá. Meu Deus, Ele é tudo. Digno de tudo, como nós cantamos aqui. Amém, queridos? Aleluia. Então Ele é a fonte da nossa vida, por mais que a ciência tenha relutado com isso por muito tempo. Perda de tempo. A ciência relutou, irmão, é explosão, é evolução a partir de animais. Deixa eu dizer, você veio dEle. Aleluia. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Zacarias 12:1 diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Isso a ciência não pode fazer, irmão. Lembra do princípio? Fez o boneco. É Ele quem coloca o espírito dentro do homem. Aleluia. A sua vida. Então Ele é a nossa origem. É Ele quem dá vida. É Ele quem dá respiração. É Ele quem dá todas as coisas. Paulo disse aos romanos: aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Com Ele
Todas as coisas, todas as coisas. Aleluia. Então, nessa noite, semelhantemente ao culto da manhã, eu percebo o Espírito Santo nos convocando a um lugar de reconhecimento. Reconhece o Senhor. Reconhece o Senhor como sendo fonte, como sendo origem, como o teu pai, como o teu pastor, como o teu médico. Existem pessoas, irmãos, que têm um médico particular. Eles consideram tudo que o seu médico fala. Se o seu médico receitar um remédio dizendo, olha, para que você resolva esse problema, você precisa comprar esse remédio nos Estados Unidos. Essa pessoa vai dar um jeito de trazer o remédio para fazer aquele tratamento. Por quê? Porque o seu médico disse que é eficaz. Deixa eu dizer, irmão, tem um médico acima de todos os médicos. Ele se apresentou aos filhos de Israel dizendo, eu sou o Senhor que te sara. Ele disse, a minha palavra é viva e ela é eficaz. Ela é remédio, saúde para quem acha, remédio para o seu corpo. Ele está dizendo nessa noite, me reconhece como teu médico. Se o testemunho dos homens é verdadeiro, de Deus é maior, irmão. Considera o que Deus fala nessa área da sua vida. Aleluia. Considera Deus mais do que você considera os consultores financeiros. Se o consultor financeiro te diz, invista nesse fundo aqui, tem risco, mas o negócio está crescendo, você bota dinheiro lá. Por quê? Porque você confia no consultor financeiro. Ei, deixa eu dizer, tem alguém melhor do que o teu consultor financeiro, que conhece todas as coisas, que está dizendo, investe aqui, investe no meu reino. Aleluia. Eu não posso confiar mais nos homens do que nele, irmão. Eu não estou dizendo que você não deve confiar nos homens. Eu até li um texto pela manhã que diz, maldito o homem que confia no homem, e o contexto diz, o que vai depender da força do próprio braço. Então não está falando que eu e você não podemos confiar uns nos outros. Está dizendo que eu não devo me estribar no meu próprio entendimento, achando que eu sou autossuficiente. Eu preciso depender do Senhor, eu preciso reconhecê-lo. Agora tem gente confiando mais no que o Jornal Nacional está dizendo, no que aquilo que Deus está falando. Alguém diz, mas veja a economia. Sabe, irmão, o meu reino não é desse mundo. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que você que está plantado junto aos ribeiros de águas, não depende de coisas externas para frutificar. Você está em um lugar, irmão, onde há água constante jorrando, para que você seja produtivo. É lá que deve estar a nossa confiança. É nele, irmãos. Acima de qualquer relatório negativo, acima de qualquer relatório humano, existem verdades superiores às verdades naturais. O que é visível veio do que é invisível, irmão. Aleluia. Nós precisamos aprender a ativar o que é espiritual e trazer a manifestação pela fé para o reino natural. Existem fatos da redenção, coisas que Jesus já conquistou para nós, e nós deixamos de desfrutar porque não estamos pegando pela fé. Por que não estamos pegando pela fé? Uma das coisas é porque não sabemos que é nosso. Aquilo que você não sabe que é seu, você não pega. Então quando você descobre que é seu, sua fé tem subsídio para pegar. Aleluia. Se você chega na igreja e tem algo na cadeira escrito o nome de uma outra pessoa, você não pega, porque é de outro. Mas se está o seu nome, oh aleluia, está escrito lá, D. Antônio da Hora para você. Fala, opa, meu pastor deixou um presente para mim. Você vai pegar e vai levar para casa, não é assim? Deixa eu dizer, irmão, a Bíblia diz que Ele deixou presentes para nós.
Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele deixou na mesa provisão. Uma mulher estrangeira procurou Jesus acerca da cura da sua filha. E Jesus disse: não é lícito deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. O que esse texto nos diz? Que Deus chamou cura de pão dos filhos. Tem algum filho de Deus aqui, irmão? Ela disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Veja, a cura está onde, irmão? Cura não está no chão, cura está na mesa. Por isso você não implora a cura, você recebe pela fé. Porque foi colocado na mesa para os filhos. Aí alguém vai dizer: mas a Bíblia diz: preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ah, lá no céu eu vou comer dessa mesa. Não, irmão, no céu não tem inimigos. Onde está essa mesa? Onde está essa mesa? Onde é que você pega a cura? Onde é que você pega a provisão? No céu não tem falta. Onde é que você pega a provisão, irmão? Onde tem necessidade? No céu não tem necessidade. No céu não tem desafios, é aqui que tem desafios, é aqui que tua fé é confrontada, é aqui que você estende a mão da fé para pegar aquilo que é seu, é aqui, irmão. Reconhecendo, se papai comprou, se meu pai comprou, é meu, porque o que é do pai é do filho, irmão. Aleluia. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Significa que o que é dele é seu também. Aleluia. Ele está te chamando e me chamando dessa noite para reconhecimento. Reconhece essas coisas, porque quando você reconhece, você desfruta. Aleluia. Vamos avançar. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 11. 1 Crônicas 29, 11. Aleluia. Primeira Crônicas 29, 11. Nós vamos ler até o 14. Está escrito: tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riquezas e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu, tu damos. Uau! Um texto onde alguém está reconhecendo o Senhor, está dizendo: tu és a fonte de tudo, o Senhor é dono de todas as coisas, tu é magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade. E aí diz: tudo é teu, tudo que há no céu, tudo que há na terra, os homens são teus, os reinos são teus. Aleluia. E aí diz: riquezas e honra vêm de ti. Aí alguém está dizendo: não, crente não pode ficar rico, porque se ficar rico, fica inimigo de Deus. Mas Abraão era muito rico e amigo de Deus. A questão não é o que você tem, é a questão que você faz com isso. É a maneira como administra. A questão é se aquilo que você tem é seu Senhor. Se o teu carro é o teu Senhor, dê ele. Aleluia. Saiu da boca isso, eu não ia falar não. Tem gente que cuida mais do carro do que da esposa. Ela vale mais do que isso, do que esse monte de pedaço de lata.
Não toca no meu carro. Não come aqui dentro. Não sei porque eu entrei nisso não, irmão. Deve ser por causa de alguém. Você me tirou da minha mensagem. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. A Bíblia está dizendo que Ele dá riqueza, Ele dá glória, Ele exalta, Ele dá força, Ele capacita. Aleluia. Deus é a fonte de riqueza, irmão. Deus é a fonte de força. Na tua mão está o engrandecer e o dar forças a tudo. Nós lemos pela manhã que aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, Ele vai exaltar. Então é Deus que eleva pessoas a posições estratégicas. Mas se não tiver gratidão e honra, do mesmo jeito que subiu, cai de lá. Agora, pois, ao nosso Deus, graças te damos. Veja, quando há reconhecimento, há gratidão. Veja, está citando coisas relacionadas a Deus, ao seu caráter, aos seus atributos, e logo depois, ó Pai, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quando tem reconhecimento, tem gratidão. Quem não reconhece o que é feito, não é grato. Gratidão está intimamente ligada a reconhecimento, irmão. Amém? Aleluia. E aí diz, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e é da tua mão que eu te dou. Ou seja, até para dar para Deus eu preciso de Deus. Aleluia. Até para dar para Ele, irmão, Ele está envolvido, Ele está por trás. Eu gosto de um exemplo que o pastor Adilson dá sobre o Dia dos Pais. Está aproximando o Dia dos Pais, os nossos filhos chegam e dizem, pai, me dá um dinheiro, você já ganha. Para que é esse dinheiro? Para comprar o presente para a gente. O cara vem botar a mão no teu bolso para comprar um presente para você. É isso, da tua mão tu damos. É exatamente isso, irmão. Agora, um homem de Deus ouviu o Senhor falar em uma época de desafio na área financeira. Filho, mete a mão no meu bolso e vê se você acha o fundo dele. O bolso de Deus não é raso não, irmão. Não é o bolso que você puxa para fora vazio. Não. Quem tem ousadia de meter a mão no bolso do pai sem o pai reclamar tanto? Vem um estranho colocar a mão no teu bolso. Espera aí, rapaz, que conversa é essa? Agora vem teu filho com todo jeitinho. Ô pai, eu te amo. Tira, não tira não? Aleluia. Então pela fé você coloca a mão no bolso de Deus, Ele deixa. Ô filho, pega o que você precisa. Eu te amo. Você é o meu filho, eu tenho prazer em você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas por fim, irmão, você pega no bolso de Deus para devolver para Deus. Não é assim? Aleluia. Porque você não apenas nos dízimos e nas ofertas, mas quando você abençoa alguém, quando você alcança alguém com aquilo que Deus confiou a você. Amém, queridos? Você está fazendo a vontade de Deus. Deus está se agradando disso. Amém? Aleluia. Então, quando você reconhece, você é grato. E gratidão não se expressa apenas com palavras, mas com ações correspondentes. A Bíblia diz, filhinhos, não ameis só de palavra. Então veja que o amor tem ações correspondentes. Fé tem ações correspondentes também. Honra tem ações correspondentes. Gratidão também. Amém, irmão? Aleluia. Eu ouvi de uma pessoa que ficou tão grata a Deus, tão grata por algo que ela recebeu, que ela disse, pai, o que eu faço por essa pessoa? Sabe, irmão, que Deus falou o que ela devia fazer por essa pessoa. Se você quiser saber mesmo o que fazer por alguém que te abençoou, Deus vai falar.
Agora, depois que Deus falar, não esperneia não. Não muda de ideia, sai andando como se... Não, irmão, Deus falou, faça. Amém? Aleluia! Você está aqui ou já foi? Provérbios capítulo 3, versículo 9. Vamos caminhar para o final. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Eu disse que gratidão não se expressa apenas com palavras, mas com ações correspondentes. Nós estamos relacionando reconhecimento à gratidão. E quando há gratidão, há honra. Amém, queridos? Reconhecimento, gratidão, honra, coisas intimamente ligadas. Aí diz, Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós podemos extrair daqui, irmãos, tantas verdades. Nós usamos esse texto em muitos momentos, na hora da oferta, na hora de trazermos os dízimos ao Senhor. Mas nós vemos aqui que quando você reconhece, você faz distinto. O que é honrar, irmão, é fazer distinto. É colocar numa categoria superior. Amém, queridos? Então, quando honramos ao Senhor, estamos fazendo o Senhor distinto. Um dos significados de honrar é esse. Amém, queridos? Além de falar bem, é colocar num lugar onde essa pessoa ou onde o Senhor está num patamar superior. Amém, queridos? Não é comum. Você não faz comum. Então, o resultado de honrar, de reconhecer ao Senhor, é o acréscimo que vem dele. O que o texto diz? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Quem é que vai fazer isso, irmão? Deus. Ele está dizendo, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O resultado de honrar, de reconhecer o Senhor, é o acréscimo que vem do Senhor. Quando você dá algo a Deus, você não está abençoando Deus. Ele já é mais que suficiente. Quem está sendo alcançado por aquilo que você está fazendo, para Ele é você mesmo. Lembra de Paulo falando, eu não estou buscando donativo. O que eu busco é algo que você faz que vai redundar em crédito na sua própria conta. Quando você faz algo para Deus, você semeia uma semente no reino de Deus, você é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Ouvimos uma palavra maravilhosa domingo passado pela manhã sobre a redenção e a relação que há com o dízimo. O fato de que as coisas que você administra não são suas, tudo é de Deus. Ele não comprou só você, irmão. Ele não comprou só teu espírito, Ele comprou você por inteiro. Consequentemente, tudo aquilo que é seu veio para Deus como resultado da obra que Ele fez em seu favor. Quando alguém era escravo lá no Velho Testamento, dentro de um contexto de lei, não apenas o indivíduo estava debaixo do senhorio de alguém, mas tudo que ele possuía. Então, se ele tinha terra, era do seu senhor. Se ele tinha carro, cavalo, animais, era do seu senhor. Filhos, escravos daquele seu senhor. Tudo passava para aquele senhor que estava sobre ele. Mas um dia, o Senhor Jesus entra na história. Aleluia. E Ele te livrou da tirania. Tirou você do império das trevas, transportou para o reino do Filho do seu amor, e agora nós somos escravos de Cristo, por causa da graça. Como foi dito aqui, a gente só mudou de dono. Só que o dono que está sobre nós hoje é muito diferente do outro, irmão. Aleluia. Eu investiria o restante do dia de hoje falando dos seus atributos. E não daria conta, irmão, a gente ia passar tempo falando sobre isso. Mas, de fato e de verdade, querido, aquilo que está sob a nossa responsabilidade, sobre o nosso domínio e administração, pertence ao Senhor. E precisa haver esse reconhecimento, porque quando há esse reconhecimento, há desprendimento. Nesse reconhecimento de que não é seu, há desprendimento. Então, quando Deus fala dê, você não chora. Porque não é seu. É de Deus. Amém? Eu não estou dizendo com isso, não é uma maneira de manipular pessoas para darem coisas
debaixo de um constrangimento. Não me entenda mal, irmão, eu estou pregando a palavra de Deus. O que eu estou dizendo é, se Deus falar com você, faça o que Ele está dizendo. Nós não ensinamos apenas obediência a Deus, irmãos, nós ensinamos como ouvir a Deus para obedecê-lo. Temos investido tempo no ensino da palavra, sobre como ter uma vida guiada pelo Espírito, e nós vamos de tempos em tempos reforçando essas verdades, para que andemos à altura dessas revelações, irmãos. Deus quer que andemos em obediência a Ele, e nesse contexto de obediência a Deus, haverá muitos momentos da nossa vida, irmão, da nossa trajetória, que coisas vão chegar para você, e na hora que chegar, se você estiver aberto a Deus, você vai saber, eu sou só o entregador, não é meu. Coisas vão passar por você que não são suas. Não sei se isso te alegra ou te entristece. Coisas vão passar pela tua mão só para você transportar, só para você direcionar para quem deve chegar. Aleluia. Ouvi um homem de Deus contar uma história, um pastor, que o Senhor estava abençoando, acrescentando grandemente na vida ministerial, e uma família chegou para ele e disse: pastor, nós temos uma direção de Deus, de dar o nosso carro para aquela família ali, mas a gente queria que o senhor entregasse. Ele falou: amém, eu vou fazer isso. Quando o pastor está dirigindo o carro para entregar para aquele outro, o carro quebra na estrada, e ele leva no mecânico, o mecânico diz: rapaz, o motor desse carro está condenado. Na hora ele foi tentado a falar mal do irmão, e ele até pensou mal, dizendo: como é que pode uma pessoa dar um carro para outra com motor avariado? Na hora que ele pensou isso, irmão, Deus falou com ele: a pessoa que receberia o carro não tinha condições de arrumar, a que deu também não, por isso eu prosperei você. Por isso você é o intermediário. Você é o entregador, irmão. Aleluia. Deus tem prosperado pessoas para propósitos específicos. Não é para ostentação, é para distribuição, é para compartilhamento, é para fornecimento, é para financiamento de sonhos. É para isso que Deus tem prosperado pessoas. O acréscimo do Senhor virá, sim virá, e virá com força, mas virá para homens e mulheres fiéis, que aprenderam a ser gratos no pouco. E Deus disse: se você for fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Aleluia. Ele vai liberar mais sobre quem entendeu que semente se planta, fruto se come. Recebe o negócio, consulta o Senhor: é fruto ou é semente, pai? Semente, filho. Então você vai procurar em quem plantar. Às vezes você tem de Deus o endereço, às vezes não. Amém, queridos? Aleluia. Via de regra, quando Deus manda dar assim, ele vai falar o endereço também. Pode levar uns dias, você fica ali maturando. Amém? Fica ali namorando o negócio. Ô Senhor, eu queria um desse, mas o Senhor diz: mas não, filho, não é teu não. Fica olhando muito não, que não é teu, tem dono. Aleluia. Desprendimento, irmão, desprendimento. Seja desprendido. Reconhece que não é teu, porque quando Deus falar vai ser tranquilo, vai ser fácil. Amém? Aleluia. Então, queridos, nessa noite, estou te chamando para um lugar de reconhecimento. Ele disse: me reconheça em todos os seus caminhos, em todas as áreas. Você pode mapear as áreas que envolvem a sua vida. Alguém já disse, irmão, a vida é única, o homem é espiritual. A gente não deveria separar a vida do homem por áreas. Mas para título de estudo e de conhecimento, nós acabamos por separar a área financeira, a área emocional, a área familiar, espiritual e coisas como essa. Deixa eu dizer, irmão, Deus está interessado em todas elas, porque Deus está interessado em você. Você é importante para Deus.
nesse princípio, ou nessa lei do reconhecimento, porque entenda, toda lei que você ativa vai liberar um resultado. Se você ativar a lei da gravidade, ela vai manifestar aquilo para a qual ela foi reconhecida ou criada. Toda lei, irmão, tem um desdobramento quando você a aciona. Amém, queridos? E não é diferente quanto à lei do reconhecimento. Ele diz: se você me reconhecer, eu vou endireitar coisas. Talvez alguma situação na vida, alguma área específica está lá desajustada, não está como está na palavra de Deus, não está vivendo aquela realidade que a Bíblia propõe. Deus está dizendo: se você me reconhecer nessa área, filho, eu vou entrar aí. Eu vou entrar e eu vou conferir a você sabedoria para lidar com isso. Eu vou lhe dar estratégias, eu vou lhe dar saída, eu vou operar milagres. Minha provisão vai cair aí, a minha bondade vai se manifestar, a minha graça vai te assistir. Aleluia. Ele está dizendo: se você me reconhecer, eu entro. Agora, se você achar que resolve só, eu fico só esperando. No dia que a consciência cai e você diz: Pai, preciso da sua ajuda. Aleluia. Ele chega. E ele chega com força, irmão. Aleluia. Tinha 2 homens dentro de uma prisão. Uma situação estava sitiando a liberdade deles, mas eles decidiram reconhecer o Senhor no meio daquilo. Eles levantaram mãos e à meia-noite começaram a louvar a Deus. Deus falou: peraí, tem reconhecimento? Eu vou endireitar as veredas deles. Eu vou entrar lá naquela prisão. Sabe o que aconteceu, irmão? Quando Deus entrou, a prisão não resistiu Deus lá dentro. Três homens estão dentro da fornalha de fogo e a temperatura aumentou. Eles reconheciam a Deus: se Ele quiser, Ele pode me livrar, Ele tem poder para isso. Mas também, se não, a gente não vai se dobrar a essa situação. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele entrou lá de novo. E quando ele entrou lá, o fogo perdeu o poder sobre eles. Eu estou dizendo que quando você reconhece a Deus, a situação que está na tua vida perde a força sobre você. Aquilo não vai te matar, aquilo não vai te engolir, não vai destruir a tua vida, porque Deus entrou. Aleluia. Sabe o que o fogo fez? Queimou as cordas deles. O problema veio para destruir você, mas acabou colocando você em outra condição. Deus transforma o mal em bem. Deus reverte quadros. Quando eu e você reconhecemos o Senhor, Ele muda situações, irmãos. Não vai ficar do mesmo jeito. Se tem reconhecimento de Deus, tem presença de Deus. Você está pronto para adorar o Senhor nessa hora? O que é adoração senão reconhecimento? Adoração é reconhecimento. Aleluia. Então nós vamos reconhecer o Senhor. Levante as suas mãos. Nós vamos cantar os grandes feitos do Senhor. Essa canção fala do que Deus faz na vida de alguém que o reconhece. Presta atenção no que você vai cantar agora. Canta com fé, porque é exatamente isso que vai se desdobrar na sua vida. Aleluia. Está em Deus, porque eu sei que Ele é fiel. Acalma a tempestade, promessas Ele fez. Sua palavra tem poder, e o seu reino buscarei. Diante do que vejo, me leva muito além.
pelo vale, não serei derrotado. Atravessando os rios, não me afogarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. Aleluia, aleluia.
você deseja reconhecer Jesus como seu Senhor, a Bíblia diz: se você crer com o coração e confessar com a boca, você é salvo. Reconhecer Jesus, reconhecer a obra que Ele fez em teu favor. A Bíblia diz que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, para que fôssemos perdoados, para que pudéssemos estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem condenação. Ele morreu por você. Se nessa noite você deseja reconhecer Jesus como Senhor, sai do teu lugar e vem. Nós queremos conduzi-lo nessa hora, queremos orar com você. Estamos aqui para lhe assistir como igreja. Estamos aqui para dizer que amamos você. Deus te ama. Ele quer você rendido, rendida a Ele, ao seu plano, à sua vontade. Se você deseja reconhecer o Senhor, sai do lugar e vem. Não resista, não resista ao Senhor. Deixa Ele transformar as coisas, deixa Ele mudar e transformar as suas veredas. Eu vejo pessoas dizendo: eu vou arrumar algumas coisas para só depois servir a Deus. Não, irmão, você precisa da ajuda dEle para arrumar as coisas. A bagunça que está no teu interior, irmão, só a presença dEle pode te ajudar a sair disso. Aleluia. É quando a vida dEle entra, a luz de Deus se acende e um processo de limpeza, de transformação começa. Aleluia. Você é salvo no teu espírito, você pode agora se relacionar com Deus, mas a sua alma vai precisar de um processo de renovação através da palavra de Deus. Então, se você deseja dar um primeiro passo para uma mudança drástica de vida, começa com essa rendição, começa com esse reconhecimento. Sai do seu lugar e vem. Alguém aqui deseja nessa noite? Todos salvos em Jesus Cristo? Alguém aqui que ainda esteve afastado da comunhão, longe, e deseja nessa noite reafirmar o teu compromisso com Deus? Estive afastado, estive enfraquecido, mas nessa noite eu quero retomar o compromisso. Onde está você? Sai do seu lugar, vem. Alguém diz: mas eu vou me expor desse jeito. Deixa eu dizer, Ele se expôs por você naquela cruz. Ele foi exposto à vergonha, mas depois que Ele venceu na cruz, Ele expôs principados e potestades. Ele envergonhou o diabo, mas Ele foi exposto um dia por tua causa, por minha causa. Onde está você? Se você deseja romper consigo nessa noite, romper com a vida velha, romper com hábitos destrutivos, se você deseja romper com isso, vem, Ele está te chamando, vem, o Espírito Santo está chamando você. Alguém aqui nessa noite? Todos salvos, todos firmes no Senhor? Alguém que deseja receber o batismo com o Espírito Santo? Você deseja? Os mesmos que orariam com você para a salvação podem impor as mãos sobre você para batismo. Onde está? Alguém aqui deseja receber o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder para ser uma testemunha de Jesus? Ok, todos batizados. Eu estou acreditando em você. Amém? Agora, o fato de ninguém ter atendido ao apelo para a salvação mostra que nós temos muito trabalho a ser feito, irmãos. Nós precisamos levar essa palavra, nós precisamos comunicar a mais pessoas a respeito de Jesus. Amém? Senta nesse momento, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, por favor. Versículo de número 23. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Você tem sido abençoado nessa noite? A palavra do Senhor está dizendo que se reconhecermos ao Senhor, Ele vai entrar e tudo será transformado. Amém? Todos nós precisamos de intervenções de Deus em nossa vida. E se houver esse reconhecimento do Senhor constante no nosso dia a dia, essa dependência, Ele está dizendo, irmão, que você vai viver uma jornada de milagres. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, queridos? Nós temos aqui um texto, uma exortação de Paulo à igreja de Corinto. Aqueles irmãos estavam vivendo na carne, havia muitos problemas ali naquela igreja, mas isso não diminuiu o amor de Deus por eles. O Senhor continuava amando, inspirou Paulo, corrigiu aqueles irmãos e orientou que eles deveriam discernir o corpo, irmão. É um momento de discernimento, é um momento de autoexame. Com a ajuda de Deus, você vai se avaliar. E a Bíblia não diz que você deve ficar de fora. Se você é salvo em Jesus Cristo, você está conectado com o corpo de Cristo, irmão. Eu quero te convidar nessa noite para juntos cearmos e desfrutarmos dessa comunhão que há na mesa. Amém? Glória a Deus. Além disso, o texto fala que pelo fato de pessoas não discernirem o corpo, entre eles haviam pessoas fracas, doentes, e não poucas que já haviam dormido. E esse dormir fala de morte mesmo, morte prematura. Então a Bíblia diz que é necessário discernir o corpo para não morrer prematuramente. Sabe, pelo fato de pessoas não entenderem o que representa um corpo dilacerado naquele madeiro, o fato dele ter sido ferido para a nossa cura. Por não discernir isso, pessoas não desfrutam de cura e morrem, mesmo não sendo a vontade de Deus. Ele disponibilizou cura através do seu sacrifício. As feridas dele foram abertas para que as nossas fossem curadas. Amém, queridos? Então nós precisamos discernir a obra que ele fez por nós. E nessa hora o Espírito Santo ilumina os olhos do nosso entendimento. E é com entendimento que você vai participar da mesa do Senhor. Os elementos serão distribuídos, você pega, vamos esperar uns pelos outros e nós vamos cear todos juntos. Diáconos, por favor, enquanto isso, você adora a Deus. O seu sangue me lavou pelos cravos, livre sou. Pela dor me curou, a vitória me entregou. O poder do pecado foi quebrado por Jesus. Minha liberdade Cristo conquistou lá na cruz. Aleluia, és pra sempre vencedor. Aleluia, minha vitória está em ti. A morte não te prendeu, és em que ressurgiu, reinando em glória, ressuscitado és ressuscitado.
dado graças, o partiu. Pai, nós te agradecemos pelo corpo partido por nós. Esse pão que remete a esse corpo e nos dá a oportunidade de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Obrigado. Obrigado porque quando o corpo foi partido, possibilitou a nós que tivéssemos hoje saúde divina, nos deu a oportunidade de desfrutar do poder que levantou a Jesus dentre os mortos e ressuscitou aquele corpo e o restaurou em um corpo glorioso. Nós te agradecemos por essa mesma lei operando em nós, a lei do Espírito e da vida, a lei que livrou da lei do pecado e da morte. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos desfrutar pela fé nele, cura nesse tempo, saúde divina, e assim podemos glorificar ao Senhor através dos nossos corpos. Obrigado, Pai, pela unção da cura fluindo no nosso meio nessa hora. Aleluia. Pessoas desfrutando, Pai, do benefício da cura divina, sintomas saindo, dores saindo do meio do povo de Deus. Numa aliança inferior o Senhor declarou: servi ao Senhor e abençoarei o teu pão e a tua água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. Obrigado porque nós estamos numa aliança superior, baseada em superiores promessas. Podemos desfrutar agora mesmo de cura. Os teus filhos podem sair porta fora, Senhor, curados, restaurados para a glória do seu nome. Nessa hora te agradecemos pelo poder que em nós opera. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Comamos todos juntos. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Damos graças, Senhor, por poder participar da mesa do Senhor, Pai. Aleluia. Nesta hora nós apresentamos o cálice diante do Senhor. Este cálice da nova aliança. Aleluia. Que representa o sangue que foi derramado por nós. E esse sangue fala. Obrigado, porque esse sangue ele fala melhor do que o sangue de Abel. Senhor, que esse sangue não fala julgamento ou vingança. Esse sangue fala que eu sou justificado. Aleluia. Este sangue fala que eu tenho valor, Pai. Que não foi com ouro ou prata que nos comprou o Senhor, mas com este precioso sangue derramado, e nós te damos graça, porque esse sangue, ele fala que nós chegamos perto, que nós não precisamos estar longe do Senhor, Pai. Nós te damos graça, porque esse sangue também fala que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda injustiça. Nós te damos graça por esse sangue. Oh, aleluia. Oh, Pai, todos os dias chegamos na tua presença com confiança, porque esse sangue me diz: pode chegar. Aleluia. Aleluia, que sangue precioso. E se alguns tinham esquecido nesta noite,
nós participamos desse sangue para ter estas memórias, para lembrar que eu sou aceito. Aleluia, eu quero te dar graça, Pai, porque eu não vejo sangue, mas o Senhor vê o sangue. Aleluia, oh aleluia. E o Senhor nos diz, aleluia, e o teu sangue fala, e nós não rejeitamos ao que fala. Aleluia, nós recebemos esta voz. Obrigado, Pai, nesta noite. Como é bom saber, Pai, que nós estamos aqui como Jesus mesmo, como se Ele estivesse entrando na Tua presença. Aleluia. Obrigado, Pai, eu quero te dar graça. Muito obrigado. Obrigado. Aleluia. Então, bebamos todos juntos. Aleluia. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Já não separa mais a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada
terminar daqui a pouco, apenas o desfecho dessa reunião. Mas sabe, querido, que o culto ainda não acabou. Quando eu estava consultando o Senhor hoje sobre essa reunião da noite, eu disse: Pai, como eu posso nomear o culto da noite? Ele disse: o dia da recompensa da fé. Não preguei especificamente sobre isso, mas eu creio que a fé de irmãos está sendo recompensada nessa noite. Amém, queridos? Então, sai cheio de alegria, cheio de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que foi liberado sobre nós. Mas eu volto a dizer que o culto não acabou. Segura aí, tem mais alguns minutos, amém? Mais algumas ações. Eu gostaria de chamar Dalva Santana Nanã e José Newton Nanã. Por gentileza, venham. Os irmãos cumpriram satisfatoriamente o período do discipulado, estão sendo recebidos como membros da igreja local. Esse casal que tem chegado a nós como sendo resposta de oração, amém, queridos? Pela manhã apresentamos um grupo de irmãos, agora à noite o casal também, tia da minha esposa, minha tia também, amém, queridos? Nós temos esse prazer de tê-los conosco nesse tempo e cremos que eles vão avançar em Deus, crescer espiritualmente, se encontrar no Senhor e ser uma grande bênção na vida de outras pessoas, amém? Estende as suas mãos para cá, vamos abençoá-los. Pai, obrigado pela chegada dos teus filhos, obrigado porque eles são resposta de oração, Pai. Nós chamamos pela fé e eles vieram, e nós cremos que eles têm um propósito a ser cumprido aqui, Senhor. Obrigado pela vida deles florescendo no nosso meio, na igreja local, e eles tocando a vida de outros, Pai, glorificando o teu nome através das suas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir nossos irmãos, glória a Deus, aleluia. Isso, abracem aí, ok. Quero chamar também Wagner Godoy, Débora Godoy e Felipe Godoy. Onde estão, por gentileza? Glória a Deus, maravilha. Deus é bom demais. Ajudem na subida aqui, por gentileza. A irmã, cuidado aqui. Ok, amém. Aleluia. É calminho? Dá pra... Ah, então é melhor ficar no seu colo. É. Glória a Deus. Venha mais perto. Oi, tá indo? Venha. A unção atrai, irmão. Somos gratos a Deus por esse presente. Nós lemos aqui hoje que Deus é aquele que dá vida, respiração e tudo mais. Consideramos como um presente divino. Felipe é uma grande bênção. Que seja como Felipe, que sacudiu uma cidade no poder de Deus. Aleluia. Estende suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos pela vida de Felipe. Obrigado pela tua boa mão sobre a vida dessa criança e também sobre a vida de sua família. Apresentamos a ti, Senhor, dizendo que ele é teu. Cumpra-se as tuas palavras. Cumpra-se os teus propósitos na vida dele e na vida dos seus, Pai. Que o Senhor conceda sabedoria aos pais para criá-lo no temor do Senhor. Nós te louvamos, agradecemos e abençoamos essa criança, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, querido, amém. Glória a Deus. Ajuda na descida, por favor, aleluia. Fernando, por gentileza, apresentar Amanda como membro. Onde está Amanda? Aqui, meu Deus, ela... Vem, Amanda, então, vamos receber a Amanda, amém. Aleluia. De frente para a igreja, por favor. Amanda já chegou servindo, irmão. Não é uma bênção isso? Já chegou disponível, querendo servir ao Senhor. Isso é uma bênção, é resposta de oração. Estenda as mãos para cá. Obrigado, Pai, pela tua graça na vida da tua filha. Obrigado pela disponibilidade de coração, Senhor. Nós cremos que ela vai crescer muito e ela vai florescer e glorificar o seu nome através da sua vida, Pai. No nome de Jesus, obrigado. Obrigado pelos teus planos se cumprindo na vida dela, o Senhor a capacitando para toda boa obra. Recebemos com alegria Amanda no nosso meio, Pai. Ela é parte de uma família da fé e o Senhor vai usá-la grandemente para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
Obrigado. Deus abençoe. Amém. Fernando, por favor. O Fernando vai ministrar a oferta. Não podemos sair sem trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Graça e paz no seu coração, amém. De fato é que diante dessa palavra nós não podemos sair daqui e sem expressar a Deus a nossa gratidão. Nós não podemos nos apresentar a Ele de mãos vazias, amém. O pastor estava lendo algo, quero ser muito breve, mas eu tinha planejado falar algo, mas mudou tudo, amém. Lucas capítulo 24, no versículo 16, a Bíblia fala de 2 de seus discípulos no caminho de Emaús, e diz o seguinte: porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Nosso pastor hoje falou sobre a lei do reconhecimento. Os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer, por causa da dureza do coração deles. Agora no versículo 30, aconteceu algo, tudo mudou, amém? Tudo mudou, versículo 30. E aconteceu que, estando assentados com ele à mesa, amém? Mesa fala de comunhão, fala de presença. Tomou ele o pão e abençoou, depois o partiu e deu a eles. Então os seus olhos se abriram, amém? E eles o reconheceram, amém? Então há algo que acontece na ministração do partir do pão. Se o dízimo não desceu no seu coração ainda, eu creio que hoje caiu por revelação. Hoje vai cair e já caiu por revelação. Só para terminar, a gente precisa ser bem breve, mas a primeira vez que a Bíblia fala de dízimo está em Gênesis 14, foi fruto de uma revelação também. Só para você acompanhar comigo, se você quiser. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 17, que quando Abraão, ele veio da matança dos reis, trazendo os despojos, no versículo 18 diz que Melquisedeque, que é uma tipologia de Cristo, trouxe a ele pão e vinho. Olha só, é a primeira vez na Bíblia, e eu gosto da lei da primeira vez. É a primeira vez na Bíblia que a Bíblia menciona o pão e o vinho. É a primeira vez que remete-nos à ceia do Senhor. Olha só, Melquisedeque trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha só, a primeira vez que o dízimo também é apresentado na Bíblia, acontece aqui agora, olha só. E abençoou Abraão, lhe disse: abençoado seja pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Bendito seja Deus, o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Amém? Olha só, irmãos, só para a gente fechar aqui essa parte. Qual foi a resposta de Abraão diante da mesa? Qual foi a resposta de Abraão depois de participar da comunhão, de tomar o vinho, de partir o pão? Os seus olhos se abriram. Não tinha nada na Bíblia acerca de dízimo. Ele teve a revelação. Sabe por quê? Porque houve uma lei operando ali em Abraão. Sabe qual é a lei? A lei do reconhecimento. Porque quando existe reconhecimento, há gratidão. E quando há gratidão, há o quê? Liberação, desprendimento. Então nesse momento eu quero que você adore a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Pode ficar de pé. Aleluia. Que caia por revelação. Se ainda você não é dizimista, se ainda você não entendeu que a sua oferta, ela fala. Se não caiu por revelação, que hoje, em nome de Jesus, caia por revelação. E que você possa adorar a Deus com seus dízimos e as suas ofertas, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor.
que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Respostas de lugares de onde eu nem imagino. Existe um favor que abre as portas do impossível, que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Glória a Deus, aleluia. Permanece em pé, querido. Eu disse que o culto ainda não acabou, amém? Lembra que eu disse que o Senhor hoje pela manhã, enquanto eu orava para discernir a reunião da noite, eu perguntei: Pai, como eu nomeio esse culto? O Senhor disse: o dia da recompensa da fé. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que busca a Deus vai ser galardoado. Amém? E existem momentos que a gente está vivendo um dia a dia corriqueiro, parece que não está acontecendo nada. Só que os nossos passos de fé e de obediência a Deus começam a criar algo sobre nós, até o dia que uma liberação acontece. Aleluia. Então, Fernando, chega aqui de novo. Vem aqui. Daniela também. Aleluia. Cauã, família, venha, venha. Deixa eu dizer, irmão. Cauã, onde estão? Aqui. Deixa eu dizer uma coisa aqui, segura aí, daqui a pouco vamos dançar. Daqui a pouco a gente explode. Deixa eu dizer, enquanto a gente está diante de Deus, Deus está falando com alguém ao nosso respeito. Enquanto a gente está lá reconhecendo o Senhor, Deus está falando com alguém sobre nós. E Deus falou com um casal e me deu o privilégio, irmão, de fazer isso. Eu sou entregador, como eu disse. Eu gosto disso. Eu gosto que passa pela minha mão. Então vocês vão pegar, vocês vão abrir, vão olhar para lá, ok? Vamos combinar? Podem abrir e olhar para lá. Solta, pode soltar. Cadê, gente? Aleluia!
antes de ver. Eu vou dançar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Aleluia. Irmão, tá lá na porta. Tá ali na porta. Pode ir lá dançando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, você tem duas opções: ou dançar ou ficar com inveja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou dançar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou dançar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Aleluia. Aleluia. Essa é a família da fé, irmão. Quando um membro do corpo é honrado, todos são. Gostaria de saber se algum visitante aqui em nosso meio, me perdoe o lapso, mas eu estou agitado. Um irmão aqui, querido, que prazer. Aqui um casal, Deus abençoe. Prazer tê-los. Ali os nomes: Eliane Martins, Sueli, Elaine e Magno, Eliseu e Elaine e Marcos. Onde estão todos aqui? Deus abençoe, o prazer. Me perdoe a agitação, o lapso, fazer dessa maneira, mas eu estou agitado, eu estou alegre. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Uma pequena lembrança da igreja para os visitantes. Amamos vocês, vocês são importantes para nós. Muito obrigado pela presença. Ali atrás, mais visitantes também. Muito obrigado. Ok? Irmão, só para a gente arrematar, um pedido de oração agora. Então, como igreja, a gente vai liberar algo sobre Estelita. Pai, no nome de Jesus, declaramos o teu poder alcançando Estelita agora em casa, onde ela está, e a saúde dela sendo restabelecida, ela sendo fortalecida no corpo, para a glória do seu nome. Pai, te exaltamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Querido, amamos vocês. Grande abraço. Semana sobrenatural em nome de Jesus.